bem-vindos ao nosso último vídeo sobre liturgia. Hoje nós falaremos sobre os gestos da Santa Missa, tanto dos fiéis quanto do sacerdote celebrante, que pode ser o bispo ou o padre. A primeira coisa que nós vamos falar aqui vai ser sobre os gestos que nós fazemos quando chegamos na igreja. A liturgia ela começa não necessariamente na procissão de entrada ou no sinal da cruz. Nós começamos a nos colocar em clima de oração logo que nós chegamos na igreja. E a primeira coisa que nós fazemos quando chegamos na igreja é a inclinação ao altar, a inclinação profunda que nós dizemos. Que nós vamos até de forma que nós consigamos encostar as mãos nos nossos joelhos. Isso quando está apenas o altar. Quando ao sacrário junto, lá no centro, lá atrás, nós fazemos a genuflexão, que nós colocamos o joelho direito no chão. Nós encostamos o joelho direito no chão e nos levantamos. Quando o sacrário está numa capela lateral, na chamada Capela do Santíssimo, que nós temos aqui na nossa paróquia, nós fazemos a reverência ao altar e nos dirigimos a essa capela para rezar, para fazer o nosso momento de oração pessoal. E lá nós nos ajoelhamos. Lá temos um genuflexório, que é uma tábua que nós usamos para nos ajoelhar, para fazer o nosso momento de adoração. O segundo gesto, mas não menos importante, é o próprio sinal da cruz. É o sinal que nos identifica ao mundo. Que é o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós encostamos na cabeça, descendo para o peito, da esquerda para a direita. Que significa que Cristo desceu à terra e nós viemos da miséria para a glória. Um segundo gesto que nós temos que entender aqui começa no gesto do sacerdote, que é a junção das mãos. Lembra que eu falei no início dos vídeos, no primeiro vídeo, que a natureza da missa é o sacrifício do Calvário, apesar de ser o Cristo ressuscitado? A Santa Missa é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então os gestos são muito simbólicos, muito parecidos com os episódios da paixão que estão descritos no Evangelho. A junção das mãos, ela significa o Cristo amarrado. Nós aprendemos com os nossos pais, desde pequeno, a juntar as mãos para rezar, que é essa posição de oração. Mas ela tem uma profundidade muito grande. Significa o Cristo amarrado, significa o bom Jesus que nós temos como padroeiro da nossa paróquia, a imagem do bom Jesus. Um segundo gesto que é importante lembrar aqui é as mãos erguidas e estendidas. Eu trouxe aqui um trecho do cerimonial dos bispos, o cerimonial da igreja, que diz assim: é costume na igreja o bispo ou o presbítero dirigirem a Deus as orações de pé, com as mãos um tanto elevadas e estendidas. Tal costume de orar já se encontra na tradição do Antigo Testamento, que foi adotado pelos cristãos em memória da paixão do Senhor. Quanto a nós, não só erguemos as mãos, senão que também as estendemos, e cantada a paixão do Senhor, louvamos a Cristo através da oração. É o abrir os braços que o sacerdote faz na missa. Ele dirige as orações, na sua maioria, com os braços abertos. Nós também a elevamos no Pai Nosso, que é quando nós unimos o nosso sacerdócio batismal ao sacerdócio ordenado do padre ou do bispo. O que significa esse gesto? Significa o Cristo crucificado. É por isso que nós não só fazemos isso aqui, erguemos as mãos como o povo no Antigo Testamento. Nós também estendemos em memória da paixão do Senhor. Significa o Cristo na cruz.
Um outro gesto muito importante na tradição da igreja é a extensão das mãos sobre pessoas ou objetos. O que significa isso? A bênção. E no geral, na verdade, é a invocação do Espírito Santo. Quando que se faz isso? Para dar a bênção solene no final da missa e também na epiclese, que eu já falei quando começamos a liturgia eucarística, que significa a invocação do Espírito Santo de maneira sacramental sobre o pão e vinho, que vão se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Ainda sobre os gestos da inclinação e da genuflexão, a instrução geral do Missal Romano coloca aqui: a genuflexão se faz dobrando o joelho direito até o chão, significa adoração. Por isso se reserva ao Santíssimo Sacramento e a Santa Cruz, desde a solene adoração na ação litúrgica da sexta-feira, na Paixão do Senhor, até o início da Vigília Pascal. Se faz adoração tanto para o Santíssimo Sacramento, ou no ostensório, ou no sacrário, mas também para Santa Cruz. Na adoração da cruz na Sexta-feira Santa, que a gente costuma dizer a celebração da Paixão. Nós também fazemos este gesto de adoração. Quanto à inclinação de cabeça, seria uma inclinação mais superficial, apenas de forma a olhar para o chão, a enxergar os pés. Faz-se inclinação de cabeça quando se nomeiam juntas as três pessoas divinas, aos nomes de Jesus, da Virgem Maria e do santo em cuja honra se celebra a missa. Quando se nomeia as três pessoas divinas, seria também principalmente na oração da coleta, na primeira oração da missa. Primeiro oremos, quando o sacerdote termina: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na oração eucarística também se nomeia o nome de Jesus, quando se fala especificamente Jesus, não Cristo, porque se está prestando honra à humanidade de Jesus, que está unida à natureza divina também. E da Virgem Maria e do santo em cuja honra se celebra a missa. Eu vou pegar aqui o ordinário da missa, que a oração eucarística número 3, que expressa muito bem isso. Que ele faça, diz aqui uma das orações, né? Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires. E está aqui um espaço para se dizer o nome do santo em cuja honra se celebra. São José Amarelo, São Pedro e São Paulo, dependendo do dia da memória que se celebra o santo. E todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós aclamamos: fazei de nós uma perfeita oferenda. É muito legal também falar sobre um elemento que poucos conhecem, poucos sabem o que significa: a incensação, o incenso. O incenso, ele significa as nossas orações que sobem a Deus. Lembre que os 3 reis magos, um dos presentes que eles trouxeram foi o incenso. Ouro, mirra e incenso, que significa a divindade de Jesus. Geralmente o incenso é usado nas missas muito solenes. E são usadas por toda a missa, durante a procissão de entrada, no início, para incensar o altar, na proclamação do Evangelho, no ofertório e principalmente na consagração. A instrução geral do Missal Romano, ela coloca até o número de movimentos do turíbulo que são feitos para cada coisa, o que tem um significado também. São incensados com 3 ductos do turíbulo: o Santíssimo Sacramento, as relíquias da Santa Cruz e as imagens do Senhor expostas para a veneração pública, as oferendas para o sacrifício da missa, a cruz do altar, o evangeliário, o círio pascal, o sacerdote e o povo. É um significado muito bonito os 3 golpes do turíbulo, que significam que
algo representa ou é o próprio Cristo. Por exemplo, o sacerdote, as imagens, a cruz e também o povo. No caso, a hóstia e o cálice consagrado são o próprio Cristo. Mas eu vou me deter aqui no povo. Há uma passagem do Evangelho que Cristo diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, o povo também tem esse significado, simboliza o próprio Cristo que está presente. É por isso que é incensado com 3 golpes do turíbulo. São incensados com 2 ductos do turíbulo, as relíquias e as imagens dos santos expostas para veneração pública, mas somente uma vez, no início da celebração. Isto é, as imagens da Virgem Maria, de São José Amarelo, dos santos que estariam expostos lá, em cuja honra se celebra a missa, e as relíquias dos santos também. Geralmente nós não tivemos ainda uma missa na nossa paróquia que tivesse exposta para a missa uma relíquia de um santo. Mas nós temos no altar, está escondido lá, um pedacinho de um osso de São José Amarelo, fundador da nossa congregação. Chegamos ao fim do nosso último vídeo. Quero dizer que foi um prazer fazer esses vídeos para vocês, dar esses pequenos cursos, esses pequenos ensinamentos para vocês, para a liturgia da Santa Missa. Isso tudo para que vocês vivam melhor a missa, saibam o que estão fazendo lá, o simbolismo de cada rito. É algo muito importante para que a gente possa viver a missa. Um abraço e nos vemos por aí na paróquia. Tchau, tchau.